Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito cobrado, nas provas de uma maneira geral, seja de concursos, seja aí para o vestibular, e que desperta muita curiosidade nas pessoas, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. Claro que Primeira Guerra Mundial é um assunto extenso, que envolve muitas curiosidades, muitas coisas, mas aqui o meu objetivo é ser bem direto ao ponto naquilo que é principal que as provas cobram. Tudo bem? Você pode ler em casa, aprofunde no tema, você que gosta do tema de guerras, muita gente gosta, Primeira, Segunda Guerra Mundial, tem muita coisa interessante realmente, muita novidade trazida pela Primeira Guerra Mundial, fica a dica para você estar aprofundando no assunto. Mas vamos começar logo, e não se esqueça de curtir aqui o vídeo que me ajuda bastante, tudo bem? Vamos lá então. Causas, a gente vai adotar essa seguinte sequência: causas da Primeira Guerra Mundial, fase da Primeira Guerra Mundial, e consequências da Primeira Guerra Mundial. Simples. Quais são as causas que levaram ao início da eclosão do conflito lá em 1914? A gente pode citar principalmente as disputas imperialistas entre as potências industriais da Europa. Então, vamos lembrar, as potências industriais da Europa disputavam o mercado consumidor, matéria-prima, na África, na Ásia e inclusive aqui na América, principalmente os Estados Unidos aqui na América, nós vamos ver que ele ficou meio isolado aqui. Mas é o seguinte, então vamos lá para as questões iniciais que começaram a gerar conflitos. O primeiro ponto que vocês precisam saber é o seguinte: Alemanha e França não se davam bem. Automaticamente elas vão estar em lados opostos desde o início. Por quê? Ocorreu no ano de 1870 a 1871 a Guerra Franco-Prussiana, aquele processo de unificação da Alemanha. No finalzinho dele, quando a Alemanha estava se unificando sob o comando da Prússia, ocorreu a guerra entre França e a Prússia. Vencida pela Prússia, onde a Prússia não só venceu a França do Napoleão III, como humilhou a França, coroou o imperador alemão dentro do Palácio de Versalhes, festejou dentro do Palácio de Versalhes, criando todo um sentimento de revanchismo francês em relação à Alemanha, recém-país formado. Legal? Legal. Outra disputa, a Inglaterra com a recém-formada Alemanha. A Alemanha, ela passou por um processo de industrialização muito rápido e muito forte. Em poucos anos, a Alemanha, que foi um dos últimos países a se formarem junto com a Itália, só no final do século XIX, já se torna uma potência industrializada e militar. A política ali do Segundo Reich, comandada principalmente pelo Otto von Bismarck, foi uma política de grande desenvolvimento industrial e grande desenvolvimento da indústria bélica, o que começou a ameaçar o poderio, da tão poderosa Inglaterra, que dominava os mares, que dominava todos os comércios praticamente no mundo, desde ali de um bom período, E a primeira potência a se industrializar, e única, no século XVIII. Então, inclusive, a Alemanha começou a desenvolver uma marinha também de guerra. Isso começou a preocupar essa hegemonia da Inglaterra. Então, Inglaterra e França automaticamente estarão contra a Alemanha. Por quê? Principalmente por interesses políticos, e interesses econômicos. E no caso da França, um sentimento, de revanchismo por conta da Guerra Franco-Prussiana. A questão começa a se complicar na chamada questão dos Balcãs ou questão balcânica, ali na Península Balcânica. Onde que é a Península Balcânica? Onde fica a Grécia, onde fica a Macedônia, tudo bem? Onde vai ficar alguns países ali do chamado leste europeu, onde você tem os povos eslavos, a Sérvia, no caso na época Montenegro, aquela região, tá? Ali da próxima Grécia, como eu comentei para vocês, próximo aí ao leste europeu. Por que a região vai ser uma zona de conflitos dessa região balcânica? Porque durante o final do século XIX, início do século XX, o grandioso Império Turco-Otomano começa a se desfazer. Quando ele começa a se desfazer, vários países começam a se tornar independentes naquela região da Península Balcânica, o que começa a atrair o interesse das potências industrializadas. Então, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha tinha interesse naquela região. Porque a Alemanha tinha o grande sonho de construir uma ferrovia que ligaria a cidade de Berlim até a cidade de Bagdá, que ficava ainda dentro do Império Turco-Otomano. Para quê? Para ter acesso a uma região rica em petróleo. Então, ter petróleo naquele momento, petróleo tinha sido a fonte energética descoberta durante a segunda Revolução Industrial, era uma grande riqueza, como ainda é nos dias de hoje. Então, queria construir essa ferrovia. A Rússia, que não era uma potência industrializada, mas tinha interesses na região,
Qual era o interesse da Rússia? A Rússia só tinha saída para mares gelados, que na época do inverno congelam. A Rússia queria uma saída para um mar de águas quentes, como o mar Mediterrâneo, e para isso teria que passar pela Península Balcânica. Então, Rússia e Alemanha elas têm interesse na região, só que eles têm aliados que também têm interesses na região. Quem que é o aliado da Alemanha? O Império Austro-Húngaro, na época, né? Porque a Áustria e a Hungria estavam sob o comando da Áustria, então a gente chama de Império Austro-Húngaro, tá? Qual que era o interesse do Império Austro-Húngaro na Península Balcânica? Queria dominar a região para se tornar um império grandioso, uma vez que o Império Austro-Húngaro não era um império industrial. Então, ele pensou, se eu conquistar territórios, eu consigo me tornar mais forte. Queria conquistar territórios na Península Balcânica, que era vizinha, né? Faz divisa ali com o Império Austro-Húngaro. Legal. E era aliado da Alemanha. Então a Alemanha entra em acordo com o Império Austro-Húngaro. Ó, eu te ajudo, você conquista a Península Balcânica, você permite que eu construa a estrada de ferro passando pelo território aqui da Península Balcânica. Legal. E do outro lado, você tinha a Rússia, que tinha como aliada a Sérvia. E a Sérvia queria unificar os povos eslavos, o que ficou conhecido como pan-eslavismo, União dos Povos Eslavos, sob o seu comando ali na Península Balcânica. Tá? Então Rússia se alia à Sérvia, a Alemanha se alia ao Império Austro-Húngaro e eles vão disputar ali os territórios da Península Balcânica. Tudo bem? Legal. Quem que começa a sair na frente? Quem começa a sair na frente é o Império Austro-Húngaro com a Alemanha. O Império Austro-Húngaro com a Alemanha, eles começam a sair na frente. Por quê? O Império Austro-Húngaro anexou a Bósnia e a Herzegovina, dois países de maioria eslava. Tá? Isso gerou um desconforto em quem? Na Sérvia, que queria a união desses povos eslavos sob o seu comando. E a Sérvia era aliada da Rússia. Tá? Então acabou frustrando os planos da Sérvia e os planos da Rússia. E é aqui que começam então a surgir algumas tensões entre as principais nações. Você começa a ter a chamada formação da política de alianças, que é o que vai acabar levando ao início da Primeira Guerra Mundial. Então, a primeira aliança formada vai ser a chamada Tríplice Aliança. Lembra de Aliança de Alemanha, Tríplice Aliança. Então, a Alemanha, junto com o Império Austro-Húngaro e a Itália, vão formar uma aliança militar de proteção. Por que a Itália? Porque a Alemanha e a Itália tinham o mesmo interesse, que era qual? Os dois se unificaram depois, chegaram depois na corrida, né, na disputa pelos países da África e da Ásia e queriam mais territórios. Então, tinham o mesmo interesse e se aliam com o Império Austro-Húngaro, Tríplice Aliança sob o comando da Alemanha. Do outro lado, você tem início a formação de um outro bloco, que vai ficar conhecido como a Tríplice Entente. Aqui é todo mundo que era inimigo da Alemanha. Quem que não estava gostando da Alemanha e a expansão da Alemanha naquele momento? Como a gente já falou, a França automaticamente, desde a Guerra Franco-Prussiana, a Inglaterra, que estava se sentindo ameaçada, e a Rússia. Por quê? Porque a Rússia teve seus planos frustrados ali na Península Balcânica. Então, Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Estão formados os dois principais blocos. Esse período não à toa é conhecido como a paz armada. Por quê? Porque não acontece nenhuma guerra dentro da Europa, mas a tensão está começando a acontecer. Porque os países estão se armando, estão se juntando, estão se unindo em blocos para um possível ataque, para uma possível guerra, mas até então nenhuma guerra. A gente sabe que eles queriam entrar em guerra, na verdade, só vão esperar qualquer justificativa para dar o início ao conflito. Uma vez que eles estavam querendo disputar mercados, como eu disse, matéria-prima, interesses capitalistas começaram a colocar essas nações uma contra a outra. Qual que foi o estopim, a fagulha final que vai dar o início ao conflito em 1914? Aqui você tem a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Quem era o Francisco Ferdinando? Ele era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. E ele decide fazer uma viagem para a capital da Bósnia, Sarajevo. Ele vai para a capital da Bósnia porque ele tem uma política de apaziguamento com os povos eslavos. No caso, a Bósnia, que tinha sido anexada pelo Império Austro-Húngaro, era um país de maioria eslava. Os eslavos nunca aceitaram o domínio do Império Austro-Húngaro na região. Então, quando o Francisco Ferdinando vai para Sarajevo, ele vai desfilar em carro aberto, tentar se aproximar dos povos eslavos. Nessa ele acaba sendo assassinado junto com a sua esposa. Tá? Ele acabou sendo assassinado por um jovem sérvio príncipe, o nome do jovem, que era de um movimento terrorista chamado Mão Negra. Tudo bem? Claro que hoje sabe-se que o governo da Sérvia não teve nada a ver com o atentado. Foi o grupo Mão Negra, que não tinha nada a ver com o governo da Sérvia. Mas automaticamente, quando Francisco Ferdinando é assassinado, o Império Austro-Húngaro acusa a Sérvia
de ter mandado matar. E dá um ultimato na Sérvia. Fala, agora você vai ser dominada por mim. Né? Você me deve isso. A Sérvia, apoiada pela Rússia, nega, falou, não, aqui você não vem. Tá? Então, o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia. Só que declarar guerra contra a Sérvia era declarar guerra contra a Rússia. Tá? Era declarar guerra contra a Rússia. E declarar guerra contra a Rússia era declarar guerra contra a Inglaterra, que era declarar guerra contra a França devido à política de alianças. Aí eles aproveitam, né? Então a França declara guerra contra a Alemanha declara guerra contra a Inglaterra e começa o conflito por conta dessa política de alianças. Então, um evento local como a morte do Francisco Ferdinando, eles, digamos assim, em um período normal, sem essa política de alianças e sem tensões, não causaria uma guerra. Mas o problema não foi a morte do Francisco Ferdinando, foi tudo o que estava acontecendo desde a corrida imperialista do século XIX e as várias disputas entre as nações. Legal. Começa a guerra em 1914. No começo, a gente chama essa primeira fase de guerra de movimento. Por quê? Porque as tropas avançaram rapidamente. A Alemanha ficou numa situação muito ruim, estrategicamente, geograficamente falando. Por quê? De um lado, ela sofreu a declaração de guerra da Rússia no fronte oriental. E do outro lado, ela fazia divisa com a França, também recebeu declaração de guerra da França. Então, como assim? Ela vai ter que dividir o seu exército, metade lutando ali na divisa com a Rússia e metade lutando na divisa com a França? Esse era o problema. Qual foi a estratégia da Alemanha? Vamos invadir logo a França, que é menor, mais fácil de invadir, né, do que a Rússia, a gente vence rapidamente a França e depois a gente se preocupa com a Rússia. Então, no começo as tropas alemãs elas vão se deslocar muito rapidamente para o fronte ocidental. Tá? Invadem a Bélgica. Quando invade a Bélgica, aí a Inglaterra fala, opa, né, envia soldados ingleses para lutar no território francês. Aí fica a luta entre franceses e ingleses contra os alemães. Só que aqui é o problema, né? No início da Primeira Guerra Mundial, o início e o fim da Primeira Guerra Mundial eles são muito diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque quando começa a Primeira Guerra Mundial, as armas ainda não eram armas tão modernas como vão se tornar durante a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, no começo, os cavalos ainda vão ser muito utilizados nas primeiras batalhas. As armas ainda, por exemplo, você não tinha metralhadora no início da Primeira Guerra Mundial, você não tinha ainda tanque de guerra, você não tinha avião. Tudo isso que eu estou falando vai surgir durante a Primeira Guerra Mundial, mas no início não. Então, os soldados, digamos assim, as forças bélicas dos países e o exército eram meio que equivalentes. Isso fez com que a guerra começasse a travar no fronte ocidental. Então ninguém conseguia avançar sobre o território de ninguém. A maioria das batalhas aconteceram ali dentro do território francês e ninguém avançava. Então o que os soldados começaram a fazer? Começaram a cavar valas e começaram a ficar dentro dessas valas, porque estava muito desgastante, ninguém avançava, eles precisavam dormir, precisavam descansar. Eram as chamadas trincheiras, e aí a gente sai da fase de guerra de movimento e dá início à chamada Guerra de Trincheiras, que foi a fase mais violenta e mais marcante da Primeira Guerra Mundial. Uma vez que os soldados ficavam ali muitas vezes meses dentro de uma trincheira, vendo, né, seus parceiros, seus amigos muitas vezes serem mortos, né, um pedaço de braço para cá, um pedaço de crânio para lá, porque tacavam bombas, explodiam ali dentro, morriam vários, você não podia sair dali, da trincheira. Então, convivendo com aqueles corpos apodrecendo, ratos que vinham para comer e roer esses corpos apodrecendo, doenças, muita gente morreu na trincheira por doenças e não por conta da guerra. Às vezes dava chuva, virava uma lama, teve gente que morreu soterrado, né, afogado, essa lama levando doenças, essa sujeira, esse cheiro de pessoas apodrecendo. Foi uma fase terrível. Tanto é que muita gente que sobreviveu dessa fase, né, da Primeira Guerra Mundial acabou tendo fortes problemas psicológicos após voltar da Primeira Guerra Mundial. Né? Foi realmente uma convivência muito violenta ali dentro das trincheiras e ninguém conseguia avançar. A guerra ficava travada. Para avançar poucos metros morriam milhares de pessoas, né? A guerra ficou travada ali no fronte ocidental, bastante complicado. Conforme os anos foram passando, algumas novidades foram sendo incorporadas, a metralhadora, as bombas de gás, os aviões, com o tempo, uma grande novidade da Primeira Guerra, os aviões de guerra. Pela primeira vez os soldados tiveram que começar a olhar para cima, porque o ataque poderia vir do céu, né? Então você tem os tanques que vão surgir, e isso vai depois destravando a guerra. Tudo bem? Mas no início, essa era a situação.
A gente sabe que durante a Primeira Guerra Mundial a Europa parou, todo aquele avanço da Segunda Revolução Industrial foi colocado em prática para quê? Para você produzir cada vez armas mais modernas, é a chamada indústria da morte. Toda a ciência e tecnologia é colocada para descobrir armas que matassem mais, de maneira mais fácil, os povos inimigos, né? O adversário no campo de batalha. Legal? Então, esse foi o início, né? Com destaque para aquele episódio da trégua de Natal de 1914, que na noite do dia 24 para o dia 25, soldados alemães compartilharam a noite de Natal com soldados ingleses e franceses, levantaram bandeira branca, trocaram presentes, né? Saíram das trincheiras, trocaram presentes, jogaram bola juntos, comeram juntos, beberam juntos, né? E no dia 26 voltaram a se matar. Para você ter noção do psicológico das pessoas que viviam naquela trincheira, que só quiseram, pelo menos já que estavam longe da família, passar uma noite, uma trégua, uma paz na noite de Natal. Tudo bem, gente? Bom, o que começou a acontecer no fronte oriental? A Rússia era um país muito grande, era uma nação, na verdade não era nem um país, era um império russo, né? O império czarista. A Rússia era muito grande, mas tinha um exército muito mal treinado e muito fraco. Era um país muito, era uma nação muito atrasada naquele momento. Então ela estava sofrendo sucessivas derrotas para o exército alemão. Legal, né? Até que em 1917 acontece a Revolução Bolchevique na Rússia, com Lenin, Trotsky, né? Stalin. Os bolcheviques tomam o poder e retiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Tanto é que o lema da Revolução Bolchevique era pão, paz e terra, né? Então, um dos lemas era sair para fazer a revolução. Então vamos sair para socializar a Rússia. É assinado o Tratado de Brest-Litovsk entre Alemanha e Rússia, e a Rússia, no final de 1917, início de 1918, se retira da guerra, aliviando para a Alemanha o fronte oriental. Legal? Bom, vamos ver, né? Só que também aqui tem um problema. Ao mesmo tempo que a Rússia saiu, a Itália virou casaca, né? A Itália foi para o outro lado. A Itália recebeu terras da França e da Inglaterra para mudar de lado e mudou. Foi para a Tríplice Entente. Bom, então de um lado ficou a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro tinha um exército fraco comparado às potências industriais. A Alemanha foi ficando isolada, mesmo com a saída da Rússia. E o problema aumentou ainda mais para o lado alemão, quando submarinos alemães, que também foi uma novidade da Primeira Guerra Mundial, atacaram vários navios que estavam chegando na Inglaterra, inclusive navios norte-americanos que estavam levando, né, ali mercadorias para a Inglaterra. Mexeu com os Estados Unidos decidiu entrar na guerra ao lado da Tríplice Entente. Então olha a situação da Alemanha, agora ficou a Alemanha, Império Austro-Húngaro contra França, Inglaterra, Estados Unidos e Itália. Aí a Alemanha não vai aguentar, né? Não vai aguentar contra essas quatro nações. E os Estados Unidos tinham uma indústria bélica e um exército muito forte. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, ficou impossível para a Alemanha continuar. Tá? Lembrando que os Estados Unidos da América se deram muito bem com a Primeira Guerra Mundial. Né? Ficaram isolados, só vendo as nações europeias, seus principais concorrentes, né, se destruírem. E mais do que isso, financiou a guerra. Vendia armas para as nações, principalmente para a Inglaterra, né, para a França. Vendia armas para a Tríplice Entente. A Europa parou de produzir praticamente na época. Então quem que abastecia o mercado europeu? As indústrias norte-americanas, com alimentos, com roupa, com armas, com tudo. Né? As empresas norte-americanas ganharam muito dinheiro, lucraram demais. Foi um período de muita corrida, inclusive na Bolsa de Valores de Nova York. Tá? Então entendam isso. Os Estados Unidos entrou no final, ajudou a vencer as tropas da Alemanha. A Alemanha acaba se rendendo em 1918. E a proposta do presidente dos Estados Unidos naquele momento, que era o Wilson, ficou conhecido como os 14 pontos de Wilson, onde a proposta era, olha, não tem nenhum vencedor e vencido. Porque realmente, embora a Alemanha tenha se rendido, a Europa está destruída como um todo. Foi ruim para todas as nações da Europa. A Europa está destruída, está enfraquecida, né? E realmente, numa guerra não tem um culpado. Né? A guerra começou por ambos os lados, por conflitos de interesses. Né? Então, a proposta do Wilson foi uma proposta apaziguadora, tá? De 100 vencedores, 100 vencidos, 100 culpados, mas França e Inglaterra não aceitaram os 14 pontos de Wilson. Especialmente a França queria a revanche contra a Alemanha, queria humilhar a Alemanha junto com a Inglaterra. Então, França e Inglaterra, no ano de 1919, forçaram a assinatura do chamado Tratado de Versalhes. Esse tratado humilhou a Alemanha, colocou a Alemanha como a principal e única culpada do início da Primeira Guerra Mundial,
tá? Colocou ela como sendo culpada, tendo que pagar indenizações para as nações vencedoras. A Alemanha perdeu todas as suas colônias na África e na Ásia para a Inglaterra e França, teve seu território dividido, né, perdeu territórios para a França, a Alsácia e a Lorena, região rica em minério de ferro, voltou para a França. O exército alemão foi reduzido a no máximo 100 mil homens e não poderia passar disso. Então, o objetivo de França e Inglaterra foi tornar a Alemanha uma nação pequena em todos os sentidos, uma nação fraca e uma nação pequena. Isso durante muitos anos, a Alemanha, durante a República de Weimar, vai ficar sendo tutelada por França e Inglaterra, causando e criando dentro da Alemanha todo um sentimento de revanchismo que vai culminar na Segunda Guerra Mundial e com o radicalismo do discurso de Adolf Hitler. Tudo bem, gente? Então o que eu queria falar para vocês hoje era só, né? Lembrando que o saldo da guerra foi mais de 15 milhões de mortos, o que para a época foi uma novidade gigantesca, uma vez que essa foi a primeira guerra industrial do mundo, tá? Então, a Segunda Guerra matou muito mais, mas a primeira foi muito mais impactante, pois toda a ciência e tecnologia foi colocada e desenvolvida para matar mais pessoas. Por isso que foram surgindo submarinos, tanques, aviões de guerra, metralhadora, canhões. Tudo bem, tudo isso vai surgindo, bombas de gás, tudo isso vai surgindo durante a Primeira Guerra. Então toda a ciência é colocada para matar pessoas. A primeira guerra da história onde civis são atacados e civis são a maior parte dos mortos. Né? Por quê? Porque o bombardeio às cidades pelos aviões morrem muitos civis. Isso é uma novidade trazida pela Primeira Guerra Mundial. A inserção da mulher no mercado de trabalho, porque enquanto os homens guerreavam, as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, depois o movimento feminista vai bater muito forte em cima dos direitos das mulheres, mas a inserção da mulher no mercado de trabalho e, a partir da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América assumem o protagonismo de principal economia do mundo, protagonismo esse que tem até os dias de hoje. Então a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda são os processos que foram os processos que consolidaram os Estados Unidos da América como a principal potência capitalista do mundo. E o Japão também se deu muito bem, porque ficou isolado na Ásia, se desenvolveu, adotou uma política imperialista, conquistou muito território e se industrializou, né, durante o século XIX e início do século XX. Bom, gente, então como eu disse, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.